Antes de começar uma graduação ou de decidir o que a gente queria fazer, todos fomos crianças. E por mais que seja um clichê a gente dizer que uma criança é cheia de sonhos e imaginação, a verdade é que elas são o futuro do planeta. Por isso, o episódio de hoje do Fiapcast vai falar do Future Fest, um festival que coloca a criançada para pensar em soluções para o mundo em que a gente vive usando muita inovação e tecnologia. Eu sou o André Davi e sou mega fã desse projeto e tenho aqui comigo dois caras que têm tudo a ver com o Future Fest. Eu tô falando do René Oliveira e do Walter Santiago. É um prazer ter vocês aqui que já estiveram no Fiapcast esse ano, mas como cada episódio é um episódio, eu vou pedir pra vocês. Walter, por favor, se apresenta pra galera e conta quem é você. Bom, salve pessoal, muito prazer em conhecê-los. Eu sou Walter Santiago, sou professor, coordenador da graduação e também coordenador de projetos na Fiap School, que inclusive é o assunto que a gente vai tratar aqui hoje. Ah, tô falando com os caras certos, o René também é o cara certo. Conta pra gente quem é você, René. Fala Andrezão, fala pessoal, tudo bem? Eu sou o René, eu sou Head de Tecnologia do Colégio Módulo e aqui na FIAP, professor das engenharias, coordenador de iniciação científica, Startup One, um monte de coisa. Não, eu sei que vocês juntos acabam pensando um monte de... Eu ia falar de um monte de soluções, mas eu sei que vocês pensam em muitos problemas também. Vamos começar bem do básico, bem do arroz com feijão. Você falou que é Head no FIAP School. Fiap School? Mas o que é Fiap School se a gente fala sempre de Fiap aqui? Conta um pouquinho pra gente, Walter. Exatamente. Bom, a Fiap também tem um colégio tecnológico, que é a Fiap School. E ela possui uma metodologia bem diferente, bem intrigante, instigante, que a gente ajudou aí a construir, que é um sucesso hoje em dia, que trabalha por meio de projetos, tecnologia e desafios reais para a garotada resolver. E o Future Fest tem tudo a ver com isso, porque eu sei que vocês dois estão mega envolvidos no projeto, em fazer o festival acontecer, mas dá uma pincelada pra gente, René, o que é esse festival, por que ele é tão legal? Legal, André. Bom, só complementando até do Walter, né, a gente falar da metodologia, acho que vale enfatizar que os projetos, a gente está falando de uma coluna vertebral, de fato, né? Tanto da Fiap School quanto do módulo. Ou seja, os outros componentes curriculares, as outras disciplinas giram sempre em torno do projeto. Legal. Eu acho que vale a gente frisar isso porque é importante. Esse é o grande diferencial que a gente tem na nossa metodologia dos colégios. E o Future Fest, agora complementando aí, respondendo objetivamente sua pergunta, é um grande festival onde os alunos expõem tudo aquilo que eles construíram. Aliás, não é só expõe, né, Valtão? Eles expõem e colocam ali na prática, as famílias vêm experimentar, vêm interagir com tudo que os alunos criam durante todo o ano. É ao vivaço, né? É ao vivaço 100%. É mais que uma exposição, é uma experimentação, né? Então, é uma oportunidade para as famílias e para todas as pessoas que estão ao entorno, para conhecerem os projetos e conhecerem de fato ali o impacto que o desenvolvimento dos conhecimentos específicos nos alunos podem agregar para a sociedade. É mágico. Agora vocês estão, mesmo eu já conhecendo o Future Fest, já tendo ido e como eu falei, sou mega fã, acho que vocês estão instigando muito a nossa curiosidade, porque vocês já falaram então que tem projetos que são apresentados lá que os próprios alunos e alunas fazem e apresentam, e que as famílias vão lá visitar, interagir. O que rola ao longo de um dia de Future Fest pra galera que não conhece, que nunca ouviu falar, poder entender melhor? Bom, excelente. Antes de falar até propriamente do evento, do Future Fest, só pra gente entender um pouquinho, imagina um colégio que ele ensina a programar, desenvolver soluções e algoritmos desde o primeiro aninho do Fundamental 1 até o terceiro ano do ensino médio. E tudo isso ainda sendo embasado e ganhando ali mais musculatura por meio de tecnologia, de muita tecnologia. Como é que você paga uma conta hoje em dia, André? Bom, só pelo celular. Isso quando ela já não tá agendada. Exatamente. Como é que a gente se locomove hoje em dia? A gente chama um Uber. Então, como que a gente deixa essa galera fora de tudo isso? Então, a maneira que nós temos de explicar, de ensinar e de fazer com que os alunos mergulhem de fato dentro das tecnologias que fazem parte do nosso dia a dia, ela acontece efetivamente já dentro do colégio, desde o primeiro aninho do Fundamental 1.
apesar do Future Fest ser uma celebração, isso é trabalhado o ano inteiro. Exatamente. Então, o Future Fest é um evento onde nós demonstramos tudo que é desenvolvido ao longo do ano todo, mas é um trabalho minucioso, que ele vem sendo construído, desenvolvido com muito carinho, desde o primeiro dia de aula, lá em fevereiro, quando as aulas startam. Então, efetivamente, no Future Fest, nós vemos o trabalho do ano inteiro. Nós vemos ali o desenvolvimento e a energia, a solução, a criatividade que os alunos depositaram ali ao longo de todo o ano. E são soluções que, de certa forma, marcam o nosso coração, né, Renê? Não, e é isso. Você falou de tecnologia, de programação, né, Valtão? Eu também gosto muito de falar, André, e todo mundo que está assistindo, ouvindo a gente, os alunos desde o primeiro aninho, então a gente está falando de 6 anos, até a terceira série do ensino médio, aprendem Scrum. Ah, que legal! Gestão de projeto na prática. As entregas são feitas em sprints, com prazo, ou seja, coração batendo mais forte, aquele frio na barriga, desde o primeiro aninho até a terceira série do ensino médio. E no Future Fest é o momento onde a gente coroa tudo isso. E os projetos, René, aproveitando que você está com a palavra, eles são iguais para o aluno do primeiro ano e lá do terceiro ano do ensino médio? O que aparece no dia do evento de diferente entre eles? Não, muito pelo contrário. Na verdade, a gente tem 12 projetos completamente diferentes, ou seja, desde o primeiro aninho até a terceira série do ensino médio, a gente tem 12 projetos que vão crescendo, obviamente, em nível de complexidade, de maturidade, porque, claro, a gente leva em conta tudo isso quando a gente está falando de projeto, mas todos eles têm uma coisa em comum, resolvem um problema. Mais do que isso até, André. O que a gente quer e que a gente tem certeza que a gente faz aqui nos colégios é fazer com que os alunos saibam que eles podem mudar o mundo usando tecnologia e a criatividade e o que eles estão aprendendo em todos os conteúdos. Cara, você tocou num ponto-chave que eu queria perguntar para vocês, porque eu vi aqui uma pesquisa que foi realizada em São Paulo pelo Espaço UCOA e que revelou que 1/3 das crianças se preocupa com o futuro e com a crise climática. Quer dizer, desde os mais novinhos já tem aí um olhar para um problema que atinge a todos nós. Eu queria entender, então, se esse tipo de olhar que as crianças têm para problemas que não são só delas ali, mas que estão ao entorno, isso acaba sendo combustível para tudo isso que você está contando pra gente? Nossa, sem dúvida, André. E a gente tem alguns exemplos disso. Vamos pegar uma notícia super atual aí, as queimadas. Nós estamos sendo impactados por queimadas de forma absurda, né? Como nunca antes fomos aí. E a gente tem um projeto, né, Valtão? Podemos dar um spoiler aqui? Pode, acho que os ouvintes do Fiapcast merecem. Esse projeto é incrível, ele chama Forest Hero, ou seja, os heróis da floresta. Que legal! Então é um projeto que ele percebe calor, e à medida que ele sente calor, ele solta água para os lados. Ou seja, a gente está prevenindo queimadas. Então, o foco de incêndio, quando ele está pequenininho, ele produz lá as primeiras chamas, nossos sensores detectam isso e já jogam água. Segundo ano. Segundo aninho? Segundo aninho do ensino fundamental 1. Caramba. Ou seja, olha o poder que a gente está dando para essa galera desenvolver, construir. Fala, nossa, eu consigo? Consegue. Pode. Dá para chegar até a solução. O mais engraçado é que, ouvindo o Renê comentar o projeto, dá a sensação que é um projeto de engenharia, né? Olha, é um robô que detecta... Segundo ano de engenharia mecatrônica. Segundo ano de engenharia. Não é. É o segundo ano do Fundamental 1. São alunos ali de 7, 8 anos de idade. Então, você imagina que a galera no segundo ano, eles aprendem desenho técnico, eles aprendem a modelagem em 3D, depois eles modelam e imprimem em 3D os seus robôs, os seus avatares, que varia ali de acordo com a criatividade, com a essência de cada equipe. É um cogumelo, é uma árvore, exato. É uma capivara. É um Pokémon. Exatamente, a galera gosta muito e faz ali o seu robô efetivamente impresso em 3D. Depois ele constrói o circuito eletrônico com a microbomba, o reservatório de água e o circuito com o sensor que detecta o calor, e depois ele faz ali uma aspersão de líquidos para efetivamente apagar o foco de incêndio. Entendendo ali toda a lógica, né? Exato. E percebe que o apagar o fogo é o resultado de todo o projeto. Mas olha quanto conteúdo a gente tem aplicado num único projeto. Exato. Mas isso até me chamou a atenção, porque quando o Walter destacou, ele falou, nossa, o pessoal ouve, parece que é projeto da graduação, e na verdade é do segundo ano do fundamental. Acaba também
tendo um papel de desenvolver um pensamento crítico nas crianças? Porque a gente está falando aqui de uma solução tecnológica e pode parecer para alguém mais desavisado que não, é muito simples, pega a bomba, conecta aqui, acabou. Mas tem um raciocínio crítico por trás da criação da solução, né? Não, sem dúvida. O pensamento crítico, eu diria que é um dos pontos mais importantes que a gente tem que desenvolver na galera, né? Então, eu acredito que tem um sentimento que eu passei, você passou, o René passou, quando estudávamos lá no colégio, que é aprender um monte de coisa e depois chegar em casa com aquele sentimento e falar, cara, onde que eu vou usar isso na minha vida? Né? Ou como eu uso, né? Não era. Quem nunca passou por isso, aprendeu Bhaskara e falou, cara, e agora? Onde eu uso Bhaskara na minha vida? Meu pai não usa, minha mãe, onde eu vou usar isso? Então, você mesclar o uso de tecnologias e de conhecimentos específicos com as outras disciplinas da base nacional curricular, da base comum, é muito poderosa. Porque os alunos começam a enxergar onde cada coisa que ele está aprendendo, de fato, ela se encaixa, né? Então, você imagina que a galera... Eu falei de Bhaskara aqui brincando, mas é um bom exemplo. Então, você imagina que a galera lá no Fundamental 2 começa a mergulhar dentro de uma matemática, de uma álgebra um pouco mais elaborada. Ele fala, uou, onde que eu uso isso na minha vida? No projeto ele vê. Então, o cálculo de área que ele está aprendendo lá na aula de tecnologia, ele está aprendendo na aula de matemática. Então, ele faz uma correlação direta e esse link é muito importante. Então, existe, na verdade, não só um objetivo, mas uma missão em comum entre todas as disciplinas, que é um dos pontos-chave aí pro sucesso, né? Por que eu preciso saber a área, né? Porque a área da barbatana do peixe tem que ser suficiente para que meu peixe nade para frente para recolher o lixo da superfície da água. Então, percebe que os conteúdos vão se conectando. Eles vão fazendo correlações e ligações com a vida. Isso. De verdade. E faz sentido. A gente brinca um pouco, André, que sabe aquela história do aluno que acorda às 6 e pouco da manhã, quem estuda de manhã, obviamente, e vai para a escola, nossa, o que eu vim fazer hoje aqui? Eu queria dormir mais. Putz. Não, muito pelo contrário. O que a gente faz é deixar o colégio desafiador. O aluno fica curioso. Por quê? Porque ele está resolvendo um problema, ele está fazendo. E sem contar aí o trabalho em equipe. Eu quero voltar lá amanhã. Exato. Porque eu sei o significado daquilo que eu estou desenvolvendo. É isso. Exatamente. Eu quero, inclusive, colocar o René numa fria aqui agora, Walter. Porque é o seguinte, foi um dos primeiros caras que eu conheci quando eu vim trabalhar aqui na FIAP. Tem um longo tempo de casa. Eu sei que vocês dois são muito apaixonados pelo projeto, que vocês acreditam, que olham não só também como profissionais, mas como pais, querendo entregar ali o melhor para os seus filhos. Mas que pergunta que eu queria fazer, René? A gente é apaixonado por tecnologia, os três aqui na mesa. Bota uma impressora 3D na nossa frente, a gente se diverte. Essa parte está estabelecida. Mas por que, cara, que o Future Fest é tão importante para a FIAP? Por que a FIAP aposta nesse projeto? Por que ela organiza, coloca dois caras que nem vocês, que tem uma baita experiência para tocar isso junto às crianças? Legal, André. Bom, primeiro acho que a gente tem que falar um pouquinho do DNA FIAP, né? A gente está falando de inovação, a gente está falando de criatividade, a gente está falando de mudar o mundo através da tecnologia e dos conhecimentos. E é claro que isso, a gente bebe a mesma água nos colégios, né? Então, obviamente, a gente trabalha com criatividade, com inovação, com tecnologia, fazendo com que os alunos se empoderem de fato daquilo que eles estão fazendo, daqueles conteúdos que nós... Eu não sei onde vocês estudaram, né? Mas onde eu estudei, eu tinha giz, lousa e saliva. Né, André? A gente decorava para fazer aquela prova que acontecia ali sei lá, no fim do mês, depois de 10 dias, 15 dias. Mesmo. E depois, acabou. Quando é que eu vou usar isso de novo? Putz, de repente é no vestibular daqui a tantos anos. E a nossa ideia ela é exatamente contrária a isso. Né? Então a gente trabalha com os alunos fazendo com que eles descubram coisas, André. Né? Então, você falou dos filhos, eu tenho dois. Eu tenho o Kim de 7 e o Deco de 9 que estudam aqui na FIAP School. E a grande frustração deles é quando chega fim de semana. Porque eles não têm aula. Cara, e olha que louco. Olha como a gente está invertendo, né, as coisas que acontecem no ensino, na educação básica. Tornando a escola esse lugar muito mais pertencente ao próprio aluno, né? E André, eu quero só falar. O Valtão tocou num ponto que é a BNCC. A Base Nacional Comum Curricular. Toda escola no Brasil precisa oferecer as competências e as habilidades que são previstas da BNCC. Né? Então, o desafio nessa história é fazer tudo isso, é montar projeto, é montar peixe que recolhe lixo, é apagar fogo da floresta, mantendo a BNCC 100% aplicada. Foi ótimo você ter levantado esse ponto, porque o Walter tinha falado, eu ia perguntar para vocês mesmo,
é um desafio, né? Eu sei que não vem de graça essa história de juntar a aula de geografia com a aula onde ele tá construindo um robô, com a aula onde ela tá construindo, sei lá, uma piscina onde um peixe vai recolher o lixo. Ainda assim, é um dos focos do projeto do Future Fest e de todo esse letramento digital manter uma interação da tecnologia com as outras disciplinas. É nessa linha do que o René tá falando. Exato, é exatamente nessa linha, né? E todo o conteúdo, ele é trabalhado, ele é desenvolvido e com esse plus dos projetos ainda. Então, legal. Esse link acontece justamente por conta dos projetos. E aí, fazendo até um link do que a gente estava discutindo, né? Eu acho que o nosso papel, né, como educadores, nosso papel como escola, ele transcende muito essa questão só de BNCC. Então, a gente ensina a tecnologia, a gente levar um desafio, por exemplo, olha, a gente tá vivendo uma crise agora climática, muito por conta das queimadas que estão acontecendo, né? E levar isso como desafio para os alunos, para que eles utilizem todos os conhecimentos que eles têm em aula, junto com a tecnologia, para propor solução. Cara, a gente põe um protagonismo na cabeça, no coração desse aluno, que é algo assim impensável, né? Outro projeto que é legal da gente mencionar, imagina só, bom, poluição dos rios, lagoas, dos mares, né? Você acredita que no 8º ano a gente desenvolve um projeto que eles chamavam de Fish Robot, né? De peixe robótico. Acho que a gente deu um monte de spoiler já. Exato, Eu tô adorando. Já a gente vai contar os 12 projetos aqui, né? Então você imagina que os alunos do 8º ano, eles são desafiados a criar algum tipo de tecnologia mimética que imita aí algum ser vivo, pode ser um peixe, pode ser um outro animal. Uma água viva, por exemplo, né? E eles têm que projetar um robô controlado ali por Bluetooth que ele consegue navegar, né, na água ali, ou no mar, ou na lagoa, e captar todo o lixo que estiver flutuando ali. Então tem um reservatório de lixo, ele de forma autônoma ou pré-controlada, ele vai fazendo a limpeza do rio. Então, cara, olha só, o protagonismo que a gente leva. Então, Valtão, só vou completar te interrompendo aqui, porque esse projeto especificamente ele surge a partir de um problema no Parque da Aclimação. Exato. Olha! Nós levamos os alunos para fazer reuniões com os gestores do parque, que ofereceram um monte. O que vocês têm de problema aqui? Putz, eles foram falando, e a gente trouxe tudo isso para dentro de casa, usamos design thinking, usamos brainstorming com os alunos para entender, bom, o que a gente vai fazer com tudo que a gente sabe, com tudo que a gente pode. Pô, vamos pegar o problema do lixo, da superfície da água do lago. Gente, isso é muito incrível. E eu fico pensando que em várias histórias que vocês compartilharam aqui, eu, malandro que sou, tô pensando, nossa, o mundo tá em boas mãos. Essa criançada vem aí, o mundo tá salvo. Os problemas do mundo estão resolvidos. Mas antes de pensar no mundo, e eles mesmos, os alunos, as crianças, o que vocês observam de ganho que eles têm por participar desses projetos, por, até como o René comentou, nossa, começar a trabalhar com sprint desde cedo, passar por aquela experiência de ter uma responsabilidade, ter que falar sobre ela depois, o que você enxerga de ganho para essa criançada toda? Você fez uma pergunta-chave, né? É super importante você levar esse desafio para os alunos trabalharem. Você imagina que trabalhar com jovens hoje em dia, né, eles estão imersos dentro de um universo de novidades tecnológicas que a cada dia cresce mais, né? Então, todo dia tem um game novo, um celular novo, uma tecnologia nova, tem carro autônomo, tem um monte de coisa surgindo. Então, como que uma escola... pensando até no papel de escola, né? Como é que ela usa as ferramentas que estão disponíveis para manter esse aluno engajado? Já parou para pensar nesse desafio? É uma coisa enorme. Então, é nessa linha que o projeto acaba entrando ali como o cerne, como o doce do Candy Crush ali para a galera, né? Então, olha que bacana. Na própria aula, hoje em dia numa sala de aula, o professor deu 1 minuto de aula, tá chato, hashtag aula chata, isso vai acontecer efetivamente, né? Então, quando a gente leva desafio para os alunos, fala, galera, vocês curtem game? Você sabe por que o personagem pula quando você aperta o botão? É porque tem um código, tem um algoritmo vinculado a isso. Que tem uma gravidade, a gravidade atua no personagem. E a cabeça do cara vai se abrindo, então é meio que uma provocação para você manter o cara engajado e vai trazendo uma reflexão natural do que ele está aprendendo com o desafio. Então, esse é o truque. Pô, sensacional. O René tinha falado até quando ele estava mencionando, ele falou, não, você consegue fazer o projeto, você vai conseguir pensar no desafio. Tem esse lado também de autoestima, deles logo cedo perceberem que podem resolver problemas maiores do que imaginavam? Não, sem dúvida. André, a gente brinca
que a gente está formando monstrinhos. Tá mesmo. Né? Porque é uma galera que vem crítica, é uma galera que vem sabendo se comunicar muito bem, que vem sabendo fazer um pitch muito bem, porque eles precisam de todas essas ferramentas, essas skills dentro do projeto. Então a gente tem certeza absoluta, André, que a gente está assim, contribuindo para uma galera muito forte, assim, que vem de um jeito completamente diferente. E ainda, Valtão, aquilo que você falou, né, do hashtag aula chata, como é que você faz para a escola concorrer com o Instagram? Porque o Instagram, ele é muito mais legal que a aula. Uhum. Oferece muito Né? mais gatilhos, Exato. né? O YouTube, ele é muito mais legal que a aula. Então a gente utiliza dessa educação, até uma tendência no mundo, né, que chama educação multissensorial mesmo, porque é o cheiro diferente, é o cheiro do maker, é o barulho da fresa, enfim, tem uma série de coisas que a gente utiliza para que o aluno esteja engajado o tempo inteiro, para que ele se sinta desafiado e, mais do que isso, empoderado de que ele pode, de fato, fazer muito diferente e mudar o mundo. Gente, pra variar, eu adorei esse papo com vocês dois. Dá vontade de voltar pra escola e estudar e aprender matemática pela primeira vez, desse jeito tão legal que vocês estão contando, mas eu não consigo nem voltar no tempo e nem esticar muito mais o nosso tempo aqui. Então, pra terminar, uma última pergunta pra vocês dois. Vocês já estão pensando no Future Fest do ano que vem, de 2025? Porque eu sei que o desse ano nem terminou ainda e o ano que vem, as crianças que chegarem pra estudar no ano letivo de 2025 vão passar pelo Future Fest de novo. É isso mesmo? Vocês já estão com o projeto na cabeça já? Sem dúvida. A gente não para um segundo, né, de pensar. A gente está no olho do furacão agora, porque a gente tem os Future Fests acontecendo, né, para acontecer. Então, já pensando o que já não funcionou muito bem esse ano, o que a gente precisa estruturar para o ano que vem, já pensando exatamente no número de pessoas, porque, claro, quando a gente impacta a comunidade, a tendência é crescer, né? Então a gente já não tem mais pessoas que são só os familiares, não, a gente tem uma comunidade de tecnologia e educação que comparece. Então, claro, a gente está pensando nos detalhes, André, assim, o que a gente faz para engajar mais, para o aluno ficar mais dedicado, para a família se sentir mais orgulhosa, porque também nós ficamos orgulhosos, né? A famosa melhoria constante, né? Exato. E também as novas tecnologias, todo dia tem uma tecnologia nova, e como é que a gente vai deixar essa galera fora disso? Então, a gente tem que trazer novas tecnologias e principalmente novos desafios. Então, para falar a verdade, sendo bem sincero, cada problema que acontece, né, na nossa sociedade é uma oportunidade que a gente tem de trabalhar forte com os nossos alunos para que efetivamente eles sejam os solucionadores aí do futuro desses problemas. Então, os problemas para o nosso ecossistema, na verdade, são desafios. E isso vem muito forte para 2025. Para fechar com chave de ouro, olha só que legal. Esse ano, para o terceiro ano do ensino médio, a gente fez um projeto super diferente. A gente trouxe um desafio real. Então a gente fechou uma parceria com a Tectoy, com a empresa Tectoy, sabe? Legal. Que desenvolve games, que era muito famosa até pelo Pense Bem ali. Acho que é isso que eu ia falar. Algumas pessoas não vão nem saber. É verdade, Master System, Pense Bem, né? Pra gente é uma Mas coisa, é uma empresa muito legal. A Tectoy fechou uma parceria conosco e desafiou os alunos a usarem tecnologia para recriar e repensar aí os jogos, as mecânicas e os equipamentos que eles tinham ali até alguns anos atrás, que eram um sucesso. Então, eles vão premiar e eles vão reconhecer ali as construções dos alunos. Então, você imagina que a galera tá terminando o terceiro ano do ensino médio, né, pensando em toda a vida para frente, mas também tá tendo a oportunidade de resolver um problema real de uma empresa que trouxe ali esse desafio. E reunião com diretores, Exato. executivos da empresa, quer dizer, terceira série do ensino médio, conversando com o executivo, ouvindo, falando, sabendo se posicionar. Então, cara, é um desafio incrível, né? O mais engraçado de você falar isso, René, de você falar isso, Walter, é que quem tá acompanhando a gente pelo vídeo vai ver que eu sorri o episódio inteiro, porque é incrível todo esse projeto que vocês fazem, e também vai conseguir ver o brilho nos olhos de vocês dois, de falarem do que vocês são apaixonados, de onde vocês colocam os esforços, de onde já estão vendo resultados, com uma criançada incrível produzindo projetos legais. Eu fico feliz demais de poder contar com vocês no MBA, nas graduações, e aqui com as crianças do FIAP School e do módulo, e nesse evento tão legal que é o Future Fest. Queria agradecer demais, Walter, por você estar aqui mais uma vez, compartilhando um pouquinho dessa vivência com a galera que acompanha o FIAPcast.
André, eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Pessoal, foi incrível falar um pouco do nosso colégio, da FIAP School e do módulo, que é um colégio realmente diferente, é ímpar no que ele desenvolve. E se você busca um colégio diferente, que trabalha conteúdos diferentes, que usa a tecnologia como uma ferramenta para resolução de problemas do dia a dia, esse colégio é aqui. Sensacional! Eu queria agradecer também demais ao René por mais uma vez vir aqui compartilhar um pouco do que tem feito e um pouco como tem mudado o mundo com essas crianças tão legais. André, brigadão de novo pelo convite. Como o Walter falou, a gente falou um pouquinho, né, do que são os colégios aqui. Óbvio que, sei lá, 1/1000 do que a gente faz, né, Valtão? Mas é uma parte muito interessante. A gente produz histórias todos os dias. Eu acho que isso é muito importante, né? Protagonismo e histórias todos os dias. Então, complementando ainda o que o Walter falou, vem conhecer a gente, os colégios são incríveis, né? A gente está aqui disponível também para conversar sobre isso. Com certeza, André, é demais poder contar com vocês e é demais poder contar com a sua audiência. Olha, faz o seguinte, pega esse episódio e manda para um amigo ou amiga sua que talvez tenha um filho, ou ainda para aquele seu primo, adolescente, que está no colégio pensando em como ele pode resolver os problemas do mundo. Afinal de contas, depois desse papo aqui, aquela pergunta, o que eu quero ser quando eu crescer, ganhou outro significado. Eu sei que eu, quando crescer, quero ser igual a essas crianças, cheias de sonho, vontades e ideias para mudar o mundo.